dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai estar vendo essa videoaula. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o romance, o fragmento do romance que apresenta no livro de vocês, A Pata da Gazela, de José de Alencar. Lembrando que José de Alencar é um romancista brasileiro, ele nasceu no Ceará, portanto é nordestino, né? Tem o nosso sangue, isso é muito bom. E é bom a gente conhecer um pouquinho da história. Apesar do livro trazer um fragmento, que é um resumo, né? É uma parte do romance, mas é interessante que vocês tenham conhecimento, que vocês também pesquisem na internet, em PDF, vocês vão encontrar o romance. A gente encontra ele condensado, um número de páginas menor, mas é interessante a leitura, é um romance muito gostoso para ler. E quando a gente fala nesse romance, ele faz uma associação, ele se baseia justamente no conto de fada Cinderela. Tanto que alguns chamam a Cinderela do Brasil. Esse romance, quando ele foi lançado, justamente ele criou alguns tons críticos, porque ele abrange justamente a crítica, a ironia, como a sociedade do Rio de Janeiro, naquela época do século XIX, vivia. Então, ele escreve um romance baseado nessa camada da burguesia no século XIX no Rio de Janeiro. Então, ele faz em tom crítico, em tom de ironia, justamente para chamar a atenção dos leitores, né? Quer dizer, ele utilizava esse ponto crítico para fazer uma reflexão a respeito daquilo que ele estava querendo dizer. E todo mundo conhece a história do conto de fada, onde a personagem ela perde o sapato numa festa, né? E ela retorna para casa por conta da madrasta. E alguém encontra o sapato e fica à procura, né? Quem é a dona do sapato. E a partir do momento que encontra, né? Vem aquela história de casar o príncipe, né? A princesa, a partir do momento do encontro, né? De ter a pessoa que localizou realmente como a dona do sapato, né? O sapatinho de cristal. E o texto A Pata da Gazela também ela vem nesse sentido, né? Porém, é claro, com um tom diferente. E os personagens que se apresentam são 4 personagens. Nós vamos encontrar 2 moças, né? E 2 rapazes. Vamos encontrar aí a Amélia, que é uma mulher rica de destaque da sociedade, e Laura, que é sua prima. E tem também Leopoldo e Horácio. Nós observamos que Horácio é um personagem que ele se vê muito pela aparência, ele fica procurando os detalhes mais ligados ao materialismo. Já Horácio não, ele é aquele que busca mais o sentimento, ele busca mais a conhecer o interior da personagem, né? Aquela pessoa que realmente ele se interessa. E é interessante essa história porque essas moças elas estão numa carruagem onde também tem a pessoa que conduz, né, o mordomo, o lacaio que está ali, né, que é o empregado que conduz aquela carruagem, e num determinado momento uma delas perde a botina. E quando o personagem percebe que essa botina caiu, né, principalmente o Horácio, ele pega essa botina e fica imaginando, né, quem é a pessoa que seria dona daquele sapato. E a partir daí começa toda essa trama também, o Leopoldo ele desperta esse sentimento. Então começa a criar aí uma disputa entre Leopoldo e Horácio, justamente para tentar conquistar a Amélia. E aí a história ela vai se prolongando a partir dessa situação, quando o Amélia percebe que o Horácio está tentando aproximar, porque ele está com o objeto na mão, e ela tenta, de certa forma, pedir para o funcionário que está tomando conta da carruagem apressar um pouco para não dar tempo que o personagem se aproximasse. Então a gente observa até um ar de preconceito, de discriminação, quando ela também não aceitava justamente que aproximasse, né, uma pessoa de uma outra classe que talvez não estava ali de acordo ao que ela realmente pretendia encontrar. Então é interessante também observar que o autor ele vai criando diversas características, ele vai buscando minuciosamente essas características. Ele começa a descrição desde a carruagem até o estilo das personagens, como elas se vestem, como elas conversam quando elas vão à cidade a respeito das coisas que elas vão comprar.
a respeito também do empregado, né? Então, assim, ele vai trazendo essa minuciosidade de detalhes. Por isso que é importante, quando nós fazemos a leitura, a gente observar esses detalhes que são encontrados em qualquer texto. A gente vai observando essas características, essa descrição narrativa. Nós observamos que é um texto narrativo, escrito em terceira pessoa, onde o narrador contou um fato que ele observou. Porém, a gente observa também que há uma parte de descrição, onde nos primeiros parágrafos nós vamos encontrando a descrição desses elementos, desses personagens, do ambiente, a crítica que ele vai fazendo diante da construção do texto. E o mais interessante nessa história de Horácio e Leopoldo é que surge aí praticamente um desafio entre os dois para ver quem consegue conquistar o coração da mulher, né? Que no caso é Amélia. Então Horácio, por ser aquela pessoa que é boêmio, ele vive para conquistar o coração, ele acha que a questão de observar, ele observa muito a beleza do corpo. Tanto que ele se apaixona pelo sapato, né? Quando ele pega a botinha, que ele encontra a botinha perdida, ele fica pensando naquela beleza. Então ele imagina que a pessoa que perdeu aquela botinha tem o pé maravilhoso. E tem um detalhe importante que o texto traz, é que naquela luta para poder encontrar aquele sapatinho, aquele pezinho perfeito, ele descobre lá no final do romance que a personagem não tinha aquele pé perfeito. Então ele ia para as festas às vezes e observar, porque as mulheres usavam vestidos longos naquela época, e ele ia justamente para as festas e ficava procurando ver o pé, né? Conhecer quem era que realmente tinha o pé ou a parte do corpo mais bonita. Já Leopoldo, ele não, ele era diferente, ele era um jovem que ele se apaixonava mais pelo interior, então ele procurava aquele amor verdadeiro. Então tinha essa diferença de Horácio. E é interessante que no final, para não alongar muito o vídeo, eles tentam conquistar o amor dessas mulheres. E para concluir, no finalzinho, Leopoldo, ele consegue conquistar a Amélia e se casam, né? Então, e o Horácio, que é aquele que praticamente vive na boemia, e a própria Amélia, ela acaba também percebendo isso, que o Horácio, ele é visto mais pela questão do materialismo, e Leopoldo, ele tem o lado mais humano, mais sentimental. Então ela fez a escolha para quem realmente, né, estava se atentando para a questão do sentimento e não o materialismo. Então é nessa perspectiva que José de Alencar, ele tratou de escrever todo o romance, todo o decorrer da cena. Então é essa a compreensão, a interpretação. É interessante que vocês também leiam, procure compreender com mais atenção o texto. E tem um outro detalhe importante ainda em relação a Horácio, a Leopoldo. Apesar dele encontrar também, né, dele ter esse disfarce da questão da botina, ele percebe também que a moça, ela tem o pé deformado. Então, a beleza da botina da moça não identificava que tinha o pé perfeito. Na verdade, no dia do casamento, ele descobre que realmente ela tinha o pé deformado, que antes ele não sabia. Então, assim, é interessante como o autor vai propondo, vai fazendo a gente descobrir essas coisas. Então, por isso que é interessante que a gente vai lendo, vai descobrindo, vai identificando, e aí a gente acaba se apaixonando por essas leituras simples, mas que leva a gente a ter uma compreensão bem ampla. Então eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês analisem direitinho a partir da explicação, façam a leitura do texto, leiam o romance quem quiser, para que vocês consigam compreender, e o vídeo vai ficando por aqui, ok? Um beijo para todo mundo.